Boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja com você, que a mão e a misericórdia do Senhor venha sobre sua casa, a sua vida e a sua família. Amém? Estamos começando mais uma live forte e poderosa com a consagração do copo com água pela cura e a libertação. Amém? O meu copo com água já está aqui. Se você ainda não separou o seu copo com água, separe. Eu tenho certeza que depois da palavra, depois da oração, toda dor, toda enfermidade será arrancada de você. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3, vai dizer que Nabucodonosor mandou construir uma grande estátua de ouro para que todos o adorassem. Uma estátua de ouro gigantesca que tinha seus 27 metros de altura e seus 2,70 metros de largura. De longe, dava para todo o seu reinado avistar aquela grande estátua de ouro. E ele mandou reunir todos os seus sábios, tesoureiros, oficiais, as pessoas de todo o seu reinado para estar diante daquela estátua. E todos tinham que prostrar-se diante daquela imagem. E aquele que se não prostrasse e adorasse aquela imagem seria imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. Olha como é forte essa palavra. Todo o povo estava ali reunido diante daquela estátua. E Nabucodonosor esperava que todos se prostrassem diante dela e começassem a adorar aquela imagem. Mas quando todos começaram a se prostrar, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé, não se prostraram e não adoraram aquela imagem, porque o único digno de você se prostrar diante dele e adorar ele é Deus. Então pegaram aqueles 3 homens e amarraram eles e jogaram eles dentro daquela fornalha de fogo ardente. E enquanto os 3 estavam ali dentro daquela fornalha, Nabucodonosor perguntou para um dos seus oficiais: não foram 3 homens que amarramos e jogamos dentro daquela fornalha de fogo? E logo responderam: foram sim, Senhor. Já que foram 3, porque eu vejo 4 homens que aquele fogo não consome dentro da fornalha, que não estão amarrados, mas estão a passear diante as chamas. Glória a Deus, aleluia. Olha como o Deus que servimos é grandioso e maravilhoso. Toda aquela multidão que ali estava começou a admirar aquela situação. Como que pode 3 homens que foram amarrados e jogados dentro de uma fornalha de fogo e não se queimam, não morrem e não são consumidos pela chama? E em vez de 3, há 4 homens dentro daquela fornalha, cujo um é comparado àquele que é o Deus dos hebreus, assim diz Nabucodonosor. Então Nabucodonosor chamou os homens para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego: venham para fora, venham diante de mim. E quando eles saíram para fora, viram que aqueles homens não tinham se queimado, as suas roupas não tinham se queimado, nem mesmo um fio de cabelo daqueles homens tinham se queimado, nem mesmo cheiro de algo queimado sobre aqueles homens não havia. Olha como é forte quando você busca o Deus Todo-Poderoso. Deus livrou eles, porque eles somente adoravam a Deus. Não adianta colocar a imagem diante de um homem de Deus. Não adianta colocar a estátua do tamanho que for, mesmo que seja gigante, diante de uma mulher de Deus. Quando você não se inclina diante de nada, quando você não se inclina diante de estátua, diante de pecado, diante de iniquidade, diante de homens, você somente se inclina diante de Deus. E é Ele que vai te livrar
do fogo que consome. É Ele que vai te livrar da fornalha. É Ele que vai te livrar dos teus perseguidores. É Ele que te livra do dia ruim. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego se colocaram diante de Nabucodonosor, e olha o que ele diz. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele adorou o Deus dos hebreus, o Deus único, o Deus verdadeiro. Porque Deus tinha feito um grande milagre naquele lugar, livrando eles daquela chama, livrando eles da morte, livrando eles da vontade daquelas pessoas que ali estavam, que era ver aqueles 3 homens fiéis a Deus serem consumidos pela chama, serem consumidos pelo fogo, serem consumidos pela vontade do pecado que havia no coração daquelas pessoas que ali estavam, querendo ver a morte deles. Mas nada disso Deus deixou acontecer. O fogo consome, o fogo queima, o fogo mata, mas não aqueles que são fiéis ao Senhor. Enquanto ali eles estavam dentro daquela fornalha de fogo, aquela fornalha que estava sendo consumida pelo fogo, mas não queimava quem estava lá dentro. Eles achavam que eles ouviriam gritos de socorro, gritos de perdão, gritos de morte, que naquele lugar haveria 3 pessoas que seriam queimadas e consumidas pelas chamas, mas nada daquilo aconteceu. O próprio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi o primeiro a ver que havia alguém a mais dentro daquela fornalha, e que não era ninguém além do que Deus. Deus estava ali, junto com aqueles homens, que em vez de gritar estavam sorrindo, estavam alegres porque não estavam sendo consumidos pelas chamas, estavam alegres porque eles sabiam que Deus era na vida deles e Deus estaria ali naquele lugar junto com eles. Foi tão grande a aparição de Deus naquele lugar que todo o povo que tinha se prostrado e estava adorando aquela imagem, aquela estátua de ouro, se levantou e começou a se admirar com aquela situação que estava acontecendo. Começou a se admirar com Sadraque, Mesaque e Abednego e com a 4ª pessoa que ali dentro estava junto com eles. Olha como é forte essa palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Muitas das vezes vai acontecer situações que você vai querer se prostrar diante do pecado, diante do inimigo, diante de situações difíceis. Mas você tem que lembrar que existe um Deus vivo, forte e poderoso, o Deus único, que não sai do teu lado, que não te abandona, que não te deixa sozinho no meio da dificuldade, no meio das guerras, dentro da fornalha. É Ele que te livra do dia ruim, da perseguição. É Ele que te livra da mão dos inimigos. É Ele que te livra da vontade dos inimigos quererem a tua morte. É Ele que te livra de todo o mal. Como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. O fogo estava aceso. Todo mundo via as chamas, via o fogo naquele lugar. Mas o fogo não consumia aqueles homens, porque Deus estava com eles dentro da fornalha. É só Deus que pode livrar. É só Deus que pode te libertar. E naquele momento que Deus libertou aqueles 3 homens da morte, de serem consumidos, de serem mortos pela vontade daquele povo que ali estava. Foi tão forte a presença de Deus naquele lugar que o próprio Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja Deus. Quando ele disse isso, ele começou a adorar o Senhor.
Ele começou a adorar o único e verdadeiro Deus. Mais para frente, a gente vai ver aqui no livro de Daniel que ele diz que não existe outro Deus, que ele não coloca Deus algum. Ele começa falando que ele não coloca Deus algum acima do Deus dos hebreus, que ele não poderia, mesmo que se ele quisesse, colocar o Deus dos hebreus acima dos outros deuses que eles acreditavam. Ele não conseguiria, ele não podia, porque não existia outro Deus a não ser o Deus dos hebreus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador de tudo. Ele mesmo começou a adorar o Deus que apareceu dentro da fornalha de fogo junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele sabia que não poderia existir outro Deus que poderia fazer o mesmo feito que o Deus dos hebreus, que era o Deus de verdade, era o Deus de milagre, era o Deus de promessa. Ele via verdade nas obras do Deus dos hebreus. Olha como é forte a palavra do Senhor. Somente o Deus dos hebreus poderiam tirar Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro daquela fornalha, sem nenhum ferimento, sem se queimarem, sem se ferirem. Ele começou a adorar, porque ele sabia que o único Deus que poderia libertar, curar, transformar, era o Deus verdadeiro, que Sadraque, Mesaque e Abednego servia, a quem ele também começou a servir e adorar. E é esse Deus que mesmo quando você está na fornalha de fogo, Ele está com você. É Ele que te livra, é Ele que te liberta, é Ele que te cura, é Ele que te restaura. O fogo é representado por algo que consome, algo que leva tudo ao pó, que leva a existência de qualquer coisa a nada. E aquele fogo não conseguiu fazer isso com aqueles 3 homens que ali estavam. Deus vai te libertar dessa situação. Deus também vai te libertar desta prisão. Deus também vai te libertar dessa fornalha de fogo que você se vê todos os dias, que você não consegue sair. Deus está aí com você. E não vai ser essas chamas que vão te consumir. E não vai ser esse povo que está à tua volta que vai ver a tua morte. E não vai ser esse povo que está querendo ver a tua derrota, a tua humilhação, que vai conseguir. Porque quando eles abrirem os olhos, eles verão que você não está sozinho, mas dentro desta luta, desta fornalha, desta provação, desta guerra, há um Deus vivo, forte, poderoso, que está junto com você, te livrando dessa situação. Você que crê nesta palavra já dá glória a Deus. Já recebe para a tua vida o Deus do impossível. Porque só um Deus do impossível para fazer este milagre que foi feito na vida desses 3 homens. Os olhos de Nabucodonosor e de todos aqueles que ali estavam, dos seus sábios, dos seus oficiais, dos prefeitos, dos tesoureiros e de todo o povo. Os olhos deles nunca tinham visto e nem contemplado algo tão grandioso na vida de alguém como foi visto na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo se juntasse todos os deuses, as imagens que eles acreditavam, nada se compararia com o milagre de Deus na vida daqueles 3 homens. O próprio Nabucodonosor disse que não existia e nem existiria e não havia outro Deus a não ser o Deus dos hebreus. E é esse Deus que eu confio, é esse Deus que eu acredito, é esse Deus que eu coloquei a minha vida, a minha família nas mãos dele. É o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que está ali do meu lado todo momento, a todo instante, que não deixa mal algum me acontecer. E é esse Deus que está aí com você. E é esse Deus que está cuidando de você. É esse Deus que vai te livrar dessa situação. É esse Deus que está no meio da luta, da prova junto com você.
E quando as pessoas olharem para você, eles vão ver você sendo liberto, sendo transformado, sendo livre de toda situação. E você vai poder dizer: não foi por mim, não fui eu, mas foi pelo meu Deus. Foi porque o meu Deus esteve comigo o tempo todo. Foi o meu Deus que me tirou da fornalha de fogo. Foi o meu Deus que me tirou daquela luta que não tinha saída. Foi o meu Deus que me tirou da situação difícil que todo mundo já dizia que já não tinha jeito para mim. Porque quando todos estão dizendo que não tem jeito, vem o meu Deus e surpreende a todos. E é o teu Deus que está aí agora com você. Todos que olharem para você vai ver o teu Deus do teu lado. É o Deus de cura, é o Deus de livramento, é o Deus de libertação, é o Deus que coloca as mãos diante dos teus filhos e não deixa mal algum acontecer. E quando todas as pessoas que estiverem à tua volta olharem para você e verem Deus do teu lado, elas também vão dizer que é o Deus Todo-Poderoso. Bendito é o Deus que você serve. E elas também vão passar a adorar o Deus que você adora. Amém? Glória a Deus. Você crê nesta palavra e recebe para a tua vida esta palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que transforma. Quando Nabucodonosor chamou aqueles 3 homens para fora da fornalha, todos ali ficaram admirados. Eles não estavam machucados, não estavam feridos, não estavam queimados, as suas roupas não estavam queimadas. A palavra de Deus diz que nem mesmo um fio de cabelo daqueles homens estavam queimados, que sobre eles não tinha nem mesmo cheiro de fumaça, cheiro de queimado. E a partir daquele momento, Nabucodonosor começou a falar: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele começou a adorar também o nosso Deus. Olha como é forte a palavra do Senhor. Eu quero orar por você neste momento, mas antes da oração, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal e fazer uma aliança no nome de Deus. Amém? Tem um nominho aqui embaixo, inscrever-se. Você vai clicar, vai apertar no sininho e na palavra todas. Pronto. A partir deste momento, você está fazendo uma aliança no nome de Deus. Uma aliança forte e poderosa. Amém? E a partir de agora, todos os dias, às 7 horas da noite, você vai receber aí no seu celular uma palavra e um direcionamento de Deus para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai te livrar dessa luta e dessa perseguição. Eu tenho certeza que você não vai perecer nesta fornalha de fogo. Amém? Glória a Deus. A palavra está passando, mas a palavra está sendo dita a você. Amém? Pegue o seu copo com água, o seu pouquinho de água aí, segure, vamos orar, deixa Deus falar com você. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença de todo o coração. Pai, aqui está filhas e filhas do Senhor que estão segurando, meu Pai, um copo com água, uma garrafinha de água, um pouquinho de água, Pai. Água comum, uma água qualquer que saiu de uma torneira, meu Pai. Mas que a partir de agora, ela está recebendo o fogo do Espírito Santo. Ela está recebendo, meu Pai, o Teu poder, a Tua unção e a Tua presença, Pai. Para quando o Teu filho beber desta água, ele seja limpo, curado e purificado de todo mal. Que ele venha ser liberto, meu Pai, de toda prisão, de toda fornalha de fogo, de toda perseguição, meu Pai. Que todos que olharem para ele, meu Pai, que todos que olharem para esta mulher, Senhor, que não venham ver somente ela ou somente ele, que eles também, meu Pai, vejam o Senhor na vida do teu filho e da tua filha. Porque, meu Pai, todos serão surpreendidos quando o teu filho, meu Pai, sair desta luta, sair desta guerra, desta batalha que ele tem enfrentado. E muitos estão dizendo que é o fim dela, que é o fim dele, que já não tem mais jeito, que já não tem mais solução. Mas quando olharem para os teus filhos, meu Pai, eles estarão brilhando, estarão vencendo,
Eles estarão, meu Pai, saindo da fornalha de fogo, meu Pai, para ser exaltados, serem, meu Pai, contemplados, vão ser, meu Pai, vistos como filhos do Deus Altíssimo, como aqueles, meu Pai, que servem a Ti e não perecem, porque o Teu Filho, meu Pai, jamais vai se prostrar e nem adorar estátua e nem homem algum. Eles somente, meu Pai, se prostram, adoram e louvam ao Senhor, que é o único, verdadeiro e digno de toda adoração, o único que é Deus verdadeiro, Deus único, presente e onipotente, o Deus, meu Pai, que muda toda situação, que muda, meu Pai, toda a história do Teu Filho que Ele tem vivido. Por isso que a partir de agora, Pai, apresentamos neste instante este copo com água que está na mão do Teu Filho e da Tua Filha. Que esta água feia venha ser, meu Pai, apresentada a Ti. Que esta água, meu Pai, venha receber o Teu poder, a Tua unção, a Tua presença. Que o Teu Filho vai beber desta água, meu Pai. E ele vai ser, meu Pai, curado, liberto de toda situação, de toda prisão, de toda cova dos leões, de toda, meu Pai, fornalha de fogo. Que nenhum mal venha acontecer na vida do Teu Filho e da Tua Filha, Pai. Da mesma forma que não aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você beba um pouco desta água. Dê um pouco para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para quem mora com você. Amém? Não importa o tamanho da luta. Não importa o tamanho da dificuldade. O teu Deus é maior. O nosso Deus é maior que qualquer estátua, qualquer homem, qualquer perseguição, qualquer inimigo. O nosso Deus é maior que tudo. E Ele está na nossa vida para nos fazer vencer e passar por qualquer situação. Amém? A partir de hoje, você está sendo livre, liberto desta prisão, desta fornalha de fogo ardente. Você não vai perecer diante dos inimigos. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para você que compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe com quantas pessoas Deus tocar no teu coração. Quanto mais você compartilha, mais vidas são salvas e restauradas para Jesus. Amém? Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus recairão sobre a tua vida. E onde você colocar as plantas dos pés, portas serão abertas. E onde você colocar as palmas das mãos, bênçãos sem medidas recairão sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou me despedir de você, mas amanhã, às 7 horas da noite, estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração e que Jeová Nissi esteja com você.